Uma pergunta que a gente podia se colocar é por que inovar, afinal de contas, né? Por inércia, a tendência é a gente permanecer como está. E sempre tem aquele ditado, né? Um time que está ganhando não se mexe. Então, por que buscar fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Principalmente em relação ao turismo, que diferente de outros setores que têm algumas barreiras de entrada, como, por exemplo, as patentes, o setor de turismo é muito fácil replicar e copiar as ideias, né? E isso coloca, né, principalmente essa de inovação para se manter atualizado, no certo sentido de que é um setor bastante dinâmico, né? E um dos motivos é a própria dança da vida, né? O mundo está em constante transformação, né? O filósofo Heráclito já dizia que não é possível entrar no mesmo rio duas vezes, né? Porque a água sempre está correndo e o rio não é o mesmo. Então, um geógrafo e pesquisador espanhol, José Vera, aponta alguns pontos, né? Algumas questões, né, que a gente deve levar em conta do porquê que essa inovação é necessária em relação ao turismo. Primeiro, é a própria transformação do perfil do visitante, né? Então, se a gente for ver do tempo para cá, a gente nota um novo perfil de estadias mais curtas, né, de novos gostos que vão surgindo, novas práticas, né? Por exemplo, vocês imaginarem há um tempo atrás que não existia o próprio celular ou a câmera com selfie, né? E o quanto isso mudou e o quanto isso mudou, por exemplo, os próprios destinos em si, nessa busca de se tornarem instagramáveis, por exemplo, né? Ou novos públicos que existem, como foi o caso do acesso de novas classes ao turismo, né? Um outro ponto é a integração dos destinos turísticos em espaços regionais, então, os transportes, a evolução dos transportes permitem, então, que os destinos se integrem a novos emissores, né, por um lado, quando tem uma nova conexão, como, por exemplo, um novo voo, e essa própria encurtamento, né, do tempo de transporte faz com que os destinos também acabem competindo de uma maneira mais ampla com outros, né? Então, esse mundo fica mais integrado. Então, mais destinos, de alguma maneira, são possíveis, né, para aquele visitante que procura escolher suas novas férias. Um outro ponto é a transformação dos sistemas de intermediação, né, com essa internet 2.0, que é possível os comentários, né, e o posicionamento dos destinos frente a essas novas tecnologias. Então, como é que os destinos se integram a essa rede, né, e como é que as próprias organizações também se integram a essa rede, né, e se atualizam nesse sentido. Não só a partir de perfis, enfim, mas também dos próprios sistemas de informação usados, né, no gerenciamento. Por um outro lado também, né, um outro ponto é essa aparição de redes de agentes com a capacidade de inovar. Então, esse surgimento de novos movimentos, né, que estimulam essa inovação. Então, essa premissa de que em time que está ganhando não se mexe, ela só é válida para o mercado fechado, né, o que é cada vez mais difícil. O economista austríaco Schumpeter, né, falava muito na destruição criativa e o quanto isso é essencial ao capitalismo, né? Então, para o capitalismo se renovar, existe a criação de um novo valor a partir da destruição daquilo que é o antigo, né? Então, o novo valor ele é criado com o desenho de novos produtos ou com o melhoramento do que já existe, levando à destruição do que antes tinha primazia. Por exemplo, quando surgiu a lâmpada, as indústrias de vela acabaram falindo. Quando surge o smartphone, tem uma própria redefinição do que é o telefone, né? Então, nesse sentido, a inovação é um mecanismo para lidar tanto com a competição, com uma resposta eficiente a essas demandas dessa constante mudança e manter, assim, um certo crescimento sustentável. Um estudo feito com dados de 14 países da União Europeia buscou avaliar qual era a relação entre a inovação e o retorno financeiro das empresas em turismo. Ou seja, será que o inovar realmente traz um retorno em termos financeiros, em termos de lucro para as empresas, né? Então, eles pegaram esses dados, uma pesquisa que é feita em 14 países, né? E apontou o quê? Que as empresas que conseguem traduzir as inovações em termos de receita são aquelas que adotam estratégias mistas, que combinam a inovação em alguma das diferentes áreas daqueles 4 tipos que eu tinha comentado anteriormente, né? Ou seja, não basta fazer uma inovação apenas no marketing ou apenas no desenho da minha organização ou lançar um novo produto, né? É preciso que isso esteja de alguma maneira integrado, né? E uma cultura que vai estimular então a inovação e a criatividade. Esse olhar atento, essa capacidade de aprender sobre o que ocorre no próprio negócio, sobre as mudanças do cliente, sobre as mudanças do mercado, é o que vai envolver justamente uma liderança, né? Não apenas dos gestores, mas uma iniciativa de todos os colaboradores, né? Então,
aí a definição de uma cultura organizacional que dê apoio a esses processos, né, que estimule essa formação de redes e de alianças com outras organizações. Então, eu tenho, por um lado, a valorização, né, da opinião desses meus colaboradores, ou seja, numa estrutura em que eu percebo eles não só como trabalhadores, mas também como um ativo, como alguém que está em contato direto com o meu cliente, que, portanto, pode me auxiliar a mostrar uma melhor maneira de fazer as coisas, né? Porque, afinal, é quem está ali no dia a dia, né? E, por um outro lado, também esse contato com outras organizações, por exemplo, com fornecedores, né? Com universidades ou com associações empresariais, né? Em que eu tenho alguns objetivos em comum em que eu posso alinhar aí os meus interesses, né? Então, esse acompanhamento, essa inovação, ela só pode ser feita a partir de um acompanhamento, de um controle de como é que essas mudanças são executadas para avaliar se é eficiência ou não. Ou seja, se eu só faço a mudança e não acompanho, eu não tenho como dizer realmente se aquilo me trouxe um benefício ou não. Por isso essa importância do monitoramento, né? De eu buscar estimular algumas métricas e alguns controles para que eu tenha essa possibilidade de avaliar se aquilo que eu estou mexendo realmente está sendo mais eficiente ou não, né? O contrário. Então é importante ressaltar que a inovação não é apenas um mudar por mudar, né? Mas ela deve trazer um ganho, deve adicionar valor, ela deve estar centrada justamente naquilo que o meu negócio tem como missão, aquilo que ele está adicionando de valor ali. Caso contrário, essa mudança pode justamente, além de não melhorar, pode atrapalhar, inclusive, né? Porque ela pode justamente estar indo contra aquele preceito que é o que está adicionando valor na minha instituição, né? E aí fica a questão, na instituição de vocês, existe esse espírito de inovação? Vocês realizaram alguma inovação nessas 4 áreas, né? Retomando aqui a questão de processos ou produtos, organização, marketing e na sua instituição tem esse espírito? E na instituição de vocês tem esse espírito de inovação, de estimular a criatividade? Uma questão, houve alguma inovação nessas 4 áreas, né? Então, retomando processos e produtos, e na sua instituição, existe esse espírito de inovação? Teve alguma inovação nessas 4 áreas no último ano? Né? Então, retomando, o que são essas 4 áreas, né? A relação de novos produtos ou serviços, a redefinição ou redesenho de alguns processos dentro da empresa, o próprio desenho, estrutura organizacional, ou em alguma busca por marketing, né? Então, teve alguma inovação marcante nesse último ano em relação a essas 4 áreas? Como é que foi a integração dessas mudanças?